E como falamos há pouco, agora é definitivo. O presidente Lula retirou o embaixador do Brasil em Israel. Para fazer uma análise sobre esse ato, que tem vários sinais enviados a Israel e ao mundo, eu recebo agora o professor e doutor em Ciências Sociais, pesquisador Marcelo Busetto. Boa noite, Busetto. Eu te faço agora a primeira pergunta. Isso simboliza um movimento em direção à ruptura completa de relações diplomáticas com Israel? Bom, boa noite. O presidente Lula já tinha dado indicações de que o Brasil seguiria esse protocolo diplomático de chamar o embaixador diante da iniciativa israelense de continuar o genocídio em Gaza. Então, o presidente Lula já tinha indicado que, caso Israel continuasse nessa espiral de violência contra a população civil de Gaza, o Brasil iria tomar medidas cada vez mais enérgicas. Então, essa atitude do presidente Lula já está dentro de algo assim programado, né, nas relações internacionais. Israel continua o genocídio, Israel não escuta a ONU, Israel não ouve nenhum país, nem mesmo os países que são aliados de Israel. Então, eu diria que o Brasil tem tomado uma decisão sábia. Vários movimentos de ativistas de direitos humanos acreditam e esperam que o Brasil siga esse caminho, de dar passos firmes na direção de fazer com que Israel entenda que, caso mantenha a violência contra a população civil em Gaza, o Brasil não terá outra opção a não ser a ruptura de relações diplomáticas com Israel, dando início, talvez, com a suspensão de uma série de acordos comerciais e militares que existem hoje entre Brasil e Israel, né? O Brasil já tem um movimento muito forte de pressão sobre o governo brasileiro, teve até representantes do governo brasileiro que já começam a questionar, inclusive, a existência desses acordos. Sabe que o Brasil tem acordos militares com Israel. Israel é um dos responsáveis pela desnacionalização do nosso setor de defesa. O Brasil vem comprando, né, equipamentos militares, veículos aéreos não tripulados, ou seja, uma série de equipamentos que poderiam ser produzidos, inclusive no Brasil, com tecnologia 100% nacional. Então, talvez o momento seja adequado do Brasil reavaliar seus acordos e suas relações, né, com o governo de Israel. Agora aqui a segunda pergunta. O Tribunal Penal Internacional deve julgar amanhã o pedido da própria Procuradoria para emitir uma ordem de prisão contra o Netanyahu por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Qual que é a expectativa desse julgamento? Esse julgamento, na verdade, essa decisão, ela acaba refletindo um pouco a situação de isolamento diplomático e político de Israel no mundo. E ela acaba também expressando uma vontade e um desejo de milhões de pessoas no mundo inteiro que estão assistindo de maneira indignada, né, esse genocídio sendo televisionado, né, sendo demonstrado ao vivo. Então, há uma expectativa forte de que vários países se manifestem favoráveis, né, a essa decisão. Países como a Noruega, como a Alemanha, né, vários países estão se manifestando, seus representantes estão dizendo que vão cumprir, né, essa decisão, que Netanyahu estará agora sob essa ameaça, né, de ser preso caso decida circular por alguns países onde seus líderes, seus governantes já disseram que a lei internacional vale para todos. Então, eu diria que é preciso fortalecer esse movimento internacional de denúncia contra o genocídio e fazer com que Israel cumpra as leis, porque Israel é o país do mundo campeão em descumprir leis e regras do direito internacional humanitário. Israel tem sido campeão de não cumprimento de resoluções da ONU relacionadas à questão palestina. Então, acho que o mundo agora está dando uma resposta e está dizendo para Israel que Israel não está acima da lei. Israel não pode ficar acima do direito internacional. Nós vimos aquela cena que causou muita indignação, né, do representante israelense na ONU triturando
rasgando a Carta de Fundação das Nações Unidas. Então, um país que não respeita resoluções da ONU, não respeita as regras básicas do direito internacional humanitário, precisa que seus governantes sejam levados aos tribunais internacionais e que sejam punidos, né, pelos seus atos, né, como esse genocídio que continua em Gaza até o momento, né? Israel se isola aí, né? Professor, se o sistema internacional falhar em impedir o massacre do povo palestino por parte de Israel, qual que é a outra saída? Olha, me parece que a saída mais eficaz seria a construção de uma coalizão política e militar formada por países que têm algum poder e influência nas relações internacionais e que tenham disposição para dar um recado, né, para Israel muito forte. Infelizmente, Israel não respeita leis, nem tratados internacionais, nem declarações. Eu acho que os BRICS, por exemplo, né, se houvesse uma coalizão entre os BRICS, mais a União Africana, porque envolve o Egito ali, que é fronteira com Gaza, mais a Liga Árabe, mais países como a Turquia, que são também uma potência regional importante. Eu acho que uma coalizão dessa natureza, né, poderia tentar fazer algo para dar uma resposta mais firme, mais dura a Israel. Mas não sei se isso será possível, né? O mais provável é que o povo palestino e as suas organizações legítimas tenham que enfrentar Israel ainda por um período sozinhos no campo de batalha. É uma batalha anticolonialista, é uma luta anticolonialista e o povo palestino está resistindo heroicamente, como no passado foi o povo do Vietnã, como no passado foram os povos africanos, que se organizaram das mais diferentes maneiras e se uniram para colocar fim a um regime colonial, que é disso que se trata esse conflito, é tentar colocar fim a um regime colonial que foi estabelecido em terras palestinas em 1948, quando numa época em que na Palestina viviam judeus, cristãos e muçulmanos. E o que a gente vê é que hoje o desafio é esse, é garantir com que judeus, cristãos e muçulmanos tenham direitos iguais num futuro Estado palestino, né? A gente segue acompanhando aí o desfecho, né, o desenrolar desse conflito. Muito obrigada, professor. Obrigado. Um grande abraço a todos. Boa noite.